Fala pessoal, pergunta que surgiu no grupo hoje. Olha que partida, que final interessante que aconteceu comigo. Aqui a gente tem checkmate em 7 lances para as brancas. Eu acertei o primeiro lance, mas não segui a sequência correta. Depois a gente vai ver como a partida terminou. Né? Depois de C6 aqui, eu vou desativar, né? Porque senão vocês vão ver a resposta. Tirei as respostas da tela para vocês tentarem pensar por si próprios. Ao menos uma vez na vida. Tá. Aqui então C6 check, era uma sequência de checkmate em 7 lances aqui. Eu acertei o primeiro lance, tentando buscar a iniciativa. O que, que acontece aqui com as pretas? Se as pretas jogarem, né, D6, rei D6, nós temos checkmate em um lance. Né? Então, se jogar rei D6, checkmate. Veja que o peão tira essa casa, a torre está tirando, né, a fileira E e o rei tira C5. O adversário viu isso, tirou o rei para D8, né, que era a única casa. Né? Se ele tirasse também para C8, também nós tínhamos checkmate. Né? Peão tirando as duas casas, né, e a torre entrando na fileira seria checkmate também. Então o adversário viu essa sequência, tirou o rei para D8, a única casa que não leva checkmate de imediato. Só que aqui as brancas teriam um checkmate, uma sequência de checkmate em 6 lances que eu não vi. Eu deixei passar durante a partida e aí eu mandei a seguinte pergunta para os alunos da comunidade. Né? Qual das duas torres captura o peão? Ou nenhuma das duas tem algum lance melhor? Né? E exatamente, na partida eu capturei torre de F2, só que tem um lance melhor aqui, tem uma sequência de checkmate, deixando aqui, ignorando esse peão e indo para o ataque direto no rei. Né? Se você quiser tentar encontrar, brancas jogam checkmate em 6 lances. O lance correto é que seria torre B1. Olha só que entrada da torre. Olha só que sequência, que ataque que as brancas teriam, né? Por que que é checkmate? Porque essa torre aqui da coluna E está tirando, né? E o peão aqui estrategicamente posicionado também tira a casa de D7. Né? Então o rei das pretas está numa situação nada boa. Torre B1 seria mortal aqui, porque a gente tem essa entrada, né, defendida pelo peão. E se as pretas capturar, leva checkmate. Aí então as pretas teriam que entregar peças, né, teriam que começar a entregar as torres para ser checkmate em 6. Né? Porque se eu jogo torre B1, aí vamos ver o que o computador diz aqui. Torre F4. Aqui é um detalhe importante, eu não posso tirar o rei para a coluna E, né? Se eu tirar o rei para a coluna E, né, eu devolvo a vantagem para as pretas, porque eu estou bloqueando o ataque da torre aqui da coluna. Então eu tenho que tirar o rei obrigatoriamente aqui para C5. É a melhor casa, rei C5. E aí as pretas começam a ter que entregar peça, né, para evitar o checkmate, que na verdade é inevitável. Então torre C8, né, para evitar o checkmate, torre B8, continua o ataque, e aí se as pretas promovem para a dama, a gente tem checkmate em 2 lances aqui com torre captura, rei captura é a única, e aí promove, né, promove para a dama, poderia até promover para a torre se quisesse, né, que seria checkmate. Olha só, as pretas, né, na verdade com uma vantagem material aqui, mas a gente percebe como é importante a questão do posicionamento do rei, né? Bela sequência aqui que eu deixei passar. Vamos ver o que aconteceu na partida então. Eu capturei F2, né, ele troca as torres, né, eu perco meu peão da sétima, ataco o peão fraco dele. Aqui eu ataquei checkmate, né? Com o avanço do rei eu ataco checkmate. Veja que o meu objetivo é tirar essa casa aqui e entrar com a torre. Né? Ele provavelmente percebeu, deu cheque, que foi um erro, na verdade. Ele poderia ter jogado torre G8 para defender o checkmate, que seria melhor. Aí eu não consigo entrar com a torre.
Aí eu sou obrigado, se ele joga a torre G8, eu sou obrigado a jogar a torre H1 para evitar aqui a promoção, ele avança, eu consigo evitar a promoção e aqui o jogo está empatado, né? Porque ele não vai conseguir sair nunca com o rei. Mas aqui ele cometeu o erro final, né? Ele deu o cheque, ao invés de jogar a torre G8, ele dá o cheque, e aí eu consigo aqui atacar duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu sempre falo para os alunos que a gente tem que sempre tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente consegue até fazer mais de duas coisas, né? Mas o objetivo é sempre fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aqui eu estou atacando a torre e estou tirando a casa aqui do rei, que é, né, a casa que seria a casa de fuga do rei na entrada da torre. Fica inevitável o checkmate, né? Ele teria que entregar a torre de novo, a gente captura, e aí ele não tem tempo de promover, a gente consegue evitar a promoção. No entanto, aqui ele percebeu o problema, né? Eu estou atacando a torre, estou atacando o checkmate, e aí ele, né, aqui, mate em 2 para as brancas, com cheque, e aí ele simplesmente deixou o tempo cair, ele tinha 3 segundos aqui nessa posição. Vitória para as brancas, uma bela partida, apesar de ter passado aquele lance torre B1, mas o xadrez é isso aí, né? A gente consegue aprender mais, muitas vezes, analisando as próprias partidas, né? Vendo o que a gente poderia ter jogado de melhor, do que propriamente jogando, né? Jogando muitas vezes a gente não consegue ter um aprendizado assim tão real, né? Se a gente não voltar e analisar as posições que a gente poderia ter jogado melhor. Aproveitando, se você quiser fazer parte da comunidade, do grupo de estudos e treinamento, você tem acesso à equipe, área de membros com vídeos, desde o iniciante ao intermediário, e todo o apoio que você precisar diretamente comigo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e um grande abraço a todos.